Então, agora eu vou share novamente. Então, tá. Então, boa noite a todos novamente. Eu queria agradecer a presença, sim, com tão pouca antecedência, né? Mas, como eu estava mencionando há alguns minutos, eu fiz uma postagem nos grupos que eu tenho relacionados à high school, falando que a gente tinha um prazo essa semana, né? Que por acaso é amanhã, no dia 15. De early action, e eu vi que houve muita confusão entre early action, early decision, se muitos pais que não conheciam muito bem desse assunto e ficaram com várias dúvidas. Então, conversando com as meninas, né, com as minhas sócias, né, que nós somos do concierge, algumas pessoas já sabem que é né, nós temos como foco auxiliar os brasileiros que estão é, mudando, que já estão aqui nos Estados Unidos, né? A gente traz esse quê de acolhimento em diversas áreas, entre elas a educação, a moradia, a imigração, negócios. Então, a gente viu que o público que a gente quer atender e acolher estava com dúvida num tema super importante. Então, a gente colocou essa ideia de fazer esse Zoom aqui, é mais um bate-papo, né? Eu vou trazer o geral desse assunto, e aí eu peço que, se vocês tiverem perguntas, pode ir colocando no chat, que aí no final eu respondo, né? Porque pode ser que durante a minha explicação a sua dúvida já seja sanada, tá? Então, a ideia é que esse Zoom não passe de meia hora, tá? É mais uma explicação bem genérica para acalmar o coraçãozinho das pessoas que entraram em contato comigo ontem. Então, vamos lá. Então, essas somos nós três, né? Então, Andréia, Simone e eu, cada uma de nós com suas peculiaridades, expertises, mas em comum a gente tem essa questão de querer ser o acolhimento para a nossa comunidade. Então, vamos lá. A agenda hoje é assim, tipo, né? Ainda dá tempo para aplicar, mas o relógio está correndo. Por exemplo, eu tenho um aluno meu que a gente estava trabalhando à tarde, ele quis rever um monte de coisa no final da tarde. Eu falei, filho, então é só depois das 9. Então a gente vai trabalhar depois das 9 hoje e terminar algumas aplicações, tá? Eu vou falar um pouquinho das vantagens do Early Action, né? Vou explicar esses termos, Early Action, Role Decision, eu vou fazer um comparativo dos tipos de processo de admissão que a gente tem, alguns checklists básicos, tá? E algumas dicas. Então, basicamente é essa a ideia para hoje. Então, os principais termos que a gente acaba escutando, deixa eu ver se eu consigo isso, que a gente acaba escutando é early decision, early action e rolling decision, tá? E a gente tem regular decision também, mas como a regular é regular, então não achei que valia a pena falar muito dela, tá? Então eu vou falar das que são mais diferentes. E aí eu fiz um quadro explicativo, tá? Começando pela early decision, né? Que muita gente estava se confundindo entre early decision e early action, tá? A early decision, ela é vinculante, tá? O que isso significa? Que você só vai usar isso se você tiver aquela faculdade dos sonhos e que você quer aquela faculdade, e geralmente é uma faculdade muito rigorosa na seleção. Então você fala para ela: olha, tá aqui, se eu passar, eu realmente vou fazer, tá? Então, a ideia é essa. Então, é você se vincular, e essas faculdades geralmente são particulares ou faculdades públicas muito exclusivas, tá? E você não pode fazer nenhuma outra aplicação, ou você não pode, ou se você tiver feito outra aplicação, você é obrigado a que eles chamam de drop, ou seja, retirar o seu application, tá? Então, são casos muito específicos,
Para vocês terem ideia, eu nunca fiz, porque eu acho que não, a grande maioria dos meus alunos, ou eles ou os pais querem que eles fiquem na Flórida, principalmente por causa do Bright Field, tá? Então, várias faculdades, a maioria das faculdades do sistema da Flórida nem oferece Early Decision, tá? Então, é realmente um nicho. Early Action, que é o tema de hoje, tá? Eles têm, o que isso significa? Você se antecipa ao pool da maioria dos candidatos. E o Early Action, ele é restrito aos alunos, aos residentes na Flórida. Então, você tem muito menos alunos aplicando para aquela mesma quantidade de vagas, tá? Então, ela não é vinculante. Então, se você passar, você não precisa obrigatoriamente ir para ela. Você pode aplicar para várias. E os prazos, normalmente, eles são em outubro até primeiro. Se vocês vão ver no slide que eu tenho alguns dos prazos, esse ano a gente tem até uma das faculdades que é 15 de novembro, mas a grande maioria é 1º de novembro. Por isso que eu falei que ainda dá tempo, tá? Então, a gente tem 3 faculdades que o prazo é amanhã, mas a grande maioria é no dia 1º de novembro, tá? Existe um outro tipo que eu nem vou falar, que é o Restrictive Early Action, que também é super limitado, tá? Que são para universidades como Harvard, Yale, Stanford, é uma coisa própria de algumas universidades, tá? E aí a gente tem o Rolling Decision, que eu mencionei, que é o pessoal aplica, né? E espera, todo mundo vai ser considerado ao mesmo tempo. Isso é meio que o processo padrão. E algumas faculdades fazem o Rolling Admission, tá? Por exemplo, a USF, ela tem Rolling Admission. Então, tem um prazo variável, né? Então, por exemplo, eu tenho alunos que a gente está considerando o prazo como amanhã. Então, eles já fizeram a inscrição a aplicação deles para a USF. Por quê? Porque quanto antes você chega, mais chance de ser aceito você tem, tá? Então, o Early Action, na minha opinião, ele é um grande diferencial estratégico, tá? Então, eu vou falar um pouquinho mais disso. Então, o que é mais importante para a gente hoje? Early Action e Rolling Admission, tá? Então, vamos lá. Quais são as vantagens, como eu mencionei, do Early Action? Ele é um processo não vinculante. Então, o que eu escutei quando as pessoas fazem essa confusão entre os termos é os pais dizerem que não iriam aproveitar desse prazo do early action, porque eles iam ficar amarrados, entre aspas, àquela faculdade. Então, mostra claramente que houve uma confusão com o early decision, tá? Então, ele não é vinculante. Eu brinco que você recebe a decisão mais cedo. Então, você permite passar um Thanksgiving em família sem o estresse daqueles adolescentes em processo de aguardo de cartas. Então, quando o meu filho fez os applications dele, as cartas começaram a chegar muito rápido, tá? Teve algumas faculdades que, em matéria de uma semana, 2 semanas, a gente já tinha a decisão deles, tá? É, outra coisa que é interessante é que você pode comparar ofertas e pode recusar aquelas que você não quer. E quando eu falo comparar ofertas, é comparar tudo que você vai receber da faculdade em termos financeiros, porque como que funciona, né? Você vai receber dinheiro por mérito. Deixa eu só. Gente, tem gente na sala de espera. Você pode receber por mérito ou por necessidade, tá? Então, o que você pode fazer que muitos pais não sabem? Você pode negociar, usar a carta de aceitação e o pacote financeiro de uma faculdade como alavanca para pedir mais dinheiro para outra faculdade. Gente, é business, tá?
Então, você tem que tratar como business. Então, você tem que chegar lá e falar: olha, a faculdade X me deu isso, a faculdade Y me deu aquilo, só que o meu filho quer vocês. Como é que vocês me ajudam? Como é que eu chego lá? Tá? Então, pouquíssimos pais fazem isso. E o Early Action permite isso, tá? Você chega antes para planejar a logística, né? Onde você vai morar. Dependendo da faculdade, existem poucas vagas nos dormitórios, né? Existem faculdades que não exigem que você fique no dormitório. Então, todas essas particularidades em relação à moradia, logística, vai precisar de carro, o que que precisa comprar. Então, isso tudo você vai adiantando. Então, diminui o estresse para a família e para o aluno, tá? Mostra proatividade, organização, né? Mostra que você estava pronto antes do que várias outras pessoas. E você tem possibilidade de bolsas antecipadas, tá? Pensem que as faculdades, muitas delas, elas têm como se fosse um balde de dinheiro. Aquele balde tem um tamanho X. As pessoas que chegarem primeiro levam mais água do balde, tá? E realmente a gente viu isso acontecer em alguns cenários entre a mesma faculdade aceitando alunos de perfil muito parecido, só que um aplicou tipo uma semana antes do outro. Então, o primeiro ganhou mais dinheiro da faculdade do que o segundo, tá? Aqui eu estava tentando pegar aqui uma foto melhor, mas não achei, acabei pegando essa aqui, que foi a mesma que gerou essa reunião, né? Então, aqui vocês veem, como eu mencionei, né? Amanhã a gente tem essas três faculdades que têm o prazo, tá? E a decisão é até 5 de dezembro, tá bom? Aqui é dezembro 11. A nossa experiência aqui em casa é que chegou muito antes do que isso, tá? E aí, no 1º de novembro, a gente tem aqui a UF, que é a queridinha dos alunos, e várias outras, tá? A Florida Poly, que não está nesse desenho, que é uma faculdade maravilhosa em Lakeland, focada em engenharia, a Universidade de Miami, a USF, né? Que essa aqui, ela é o Rolling Decision, mas o Rolling Decision dela termina em 1º de novembro, tá? Então, não é que ela tem um Early Action. E várias outras faculdades, tá? Então, como eu mencionei, tem uma até aqui, uma de Tampa, que é no dia 15. Aqui eles misturaram faculdades do sistema público da Flórida com faculdades particulares, como a UM, NSU, a UT, são faculdades particulares, tá bom? A galerinha gosta dessa da Florida Gulf Coast, porque ela fica na praia. O campus é literalmente na praia, tá? Então, quem tem filho meio peixinho, pensar nisso, tá? Esse aqui é o Comonep. Então, eu estou falando um pouquinho dos prazos, e aí vocês podem perguntar onde é que eu vejo esses prazos. No site de cada faculdade, ou, ou no aplicativo, né, que às vezes as escolas oferecem, ou nesse lugar que chama Comonep. O que que é o Comonep? O Comonep é um aplicativo onde você vai consolidar as informações e depois você vai soltando os applications colégio, faculdade por faculdade. E aí cada uma delas tem às vezes uma pergunta extra, um pedido de documento extra, mas o total, a informação principal, o nome dos pais, as cursos que fez, as atividades, a redação, tudo isso, ela entra nessa parte aqui do Comonep Progress, né, que é o perfil do aluno, da família, da educação, todos os testes que eles já fez, as atividades que envolvem voluntariado, internship, tudo isso entra aqui em atividades e tudo que é escrito, né? A redação principal dele e a redação adicional, tá? Então, eu quis trazer a carinha aqui, porque às vezes os alunos não nem compartilham, né, com os pais, mas é muito importante.
Então, aqui. Então, o que que a gente precisa ter certeza que está pronto antes de ir para o Early Action, tá? Tem que criar uma conta ou no Comunep ou no Coalition, que é outro tipo de aplicativo que ele é usado mais para as faculdades da Califórnia, tá? Mas a gente tem alguns alunos da Flórida que querem estudar na Califórnia, então eu acabei colocando aqui. Ou então, se a criança está afim de ter trabalho extra, né? E site por site das faculdades criando os seus perfis lá, né? Mas eu, pessoalmente, como counselor, eu entendo que o Comonep é a salvação, sabe? Nos ajuda muito na compilação dos dados. Aí, quando você cria a conta no Comonep, então, por exemplo, os meus alunos, a gente já trabalhou na formação dessa lista de faculdades, mas se seu filho ainda não fez, ele vai ter que listar ali as faculdades que ele quer e ver quais delas estão no Comonep e saber que se alguma não estiver ali, ele vai ter que fazer aplicação manual ou ver qual é o aplicativo que essa faculdade usa, tá? Fazer a redação, né? A redação pessoal. Na minha opinião, novamente, né, eu entendo que hoje a redação é o grande diferencial no processo de aceitação. Por quê? Porque os alunos são muito parecidos nas questões de métrica, né? Todo mundo que tem né, uma média parecida, todo mundo tenta ir bem nos mesmos testes. Então, quando você quer escutar a voz do aluno, para ter certeza que você quer esse aluno, né? Porque eu não falei isso no início, mas diferente do Brasil, onde a gente escolhe a faculdade, aqui é a faculdade que escolhe o aluno, né? Então, o aluno vai ter que ter um perfil que se encaixe com aquela faculdade, né? Que ela entenda que tem uma harmonia entre as coisas que ele pensa e faz e os valores e a faculdade, tá? Então, a redação é um desses momentos onde eu posso fazer esse contato, né, com a essência do aluno. Eles têm muito pouco tempo, então existe toda uma técnica para se fazer os essays, tá? Organizar as atividades, porque a gente tem 10 espaços no Comunep para colocar. Então, alunos que têm muitas atividades vão ter que decidir quais são as mais importantes e como que eles vão listar isso de uma maneira que soe atrativo, tá? Pedir cartas de recomendação. Uma grande maioria das faculdades da Flórida não permitem a carta de recomendação, né? Mas as que permitem é sempre importante mandar, né? Tem um passo ali que antes né? Que para quem estuda em Broward, a gente usa um sistema chamado, em bom português, Shallow, em inglês, Zillow, e onde você pode conectar o seu Comonep com a conta que é isso que a Broward tem recomendado aos alunos de high school, fazer o link entre essas duas contas, e ali você já busca o counselor do seu filho, e esse counselor já vai mandar as informações necessárias para a faculdade, tá? E aí, finalmente, antes do prazo, é preencher o application, pagar o application fee, né? É uma média de 30, 60, $70, a grande maioria é $30. Você pode ter o que eles chamam de waiver, ou como se fosse um cupom de desconto, se você tiver inserido naquelas questões de free and reduced lunch, tem algumas situações que permitem que você não pague, tá? Depois das aplicações, tá? Porque não acaba com o application. Tudo que as faculdades fazem, elas fazem por e-mail. E os nossos filhos detestam e-mail, porque é uma coisa de gente antiga, né? Segundo eles. Só que eles têm que aprender a monitorar o e-mail constantemente nesses dias. Porque eles vão receber um e-mail da faculdade dizendo que receberam o application e com as instruções para criar a conta deles no portal. Então, cada faculdade vai ter o seu próprio portal e o aluno vai ter a sua conta ali, tá? Se o aluno quiser se matricular naquela faculdade,
as credenciais desse portal já vão ser os dados dele de aluno, tá? Então, ele carrega as informações do portal para a vida acadêmica dele. Nesse momento também, você tem que pagar para mandar o relatório do SAT, do ACT ou do CLT para as faculdades, né, que você listar lá. Eu vi ontem de qual que era? Do ACT, estava $20 por college, tá? Eu não, agora no SAT eu não vi quanto que está agora. Cada faculdade, depois que você faz o application, eles têm os next steps. E isso você vai ver no site de cada faculdade, no portal de cada faculdade. E abre também no Comunep, tá? Então, por exemplo, o próximo passo de quem faz um application hoje, né, hoje, amanhã, na UCF, é criar a conta no portal deles que chama Spark. E ali várias informações têm que ser colocadas, tá? Eu acabei não escrevendo aqui, você também precisa, algumas faculdades pedem o que a gente chama de self-reported transcript, ou seja, o aluno tem um outro site onde ele vai pegar o histórico escolar dele que a faculdade fornece, e ele vai entrar todas as matérias que ele fez, desde o middle school dele, se ele fez matérias de high school no middle school, tá? Então, é um processo difícil? Não, mas é chato e requer atenção, tá? Então, é um processo que geralmente funciona melhor feito em duas pessoas, né? Uma entrando a informação, a outra checando, né? Então, o filho e o pai, ou o filho e um counselor, porque é uma coisa detalhar, você precisa de atenção ao detalhe, desculpa. Tá? Depois disso, né, seguindo as instruções de cada faculdade, continuar buscando scholarships, porque a gente precisa ter certeza que, né, a gente esgotou a chance de ganhar bolsas. E também, para quem ainda não fez até esse momento né, no application, mandar o formulário do FAFSA, que é o formulário que vai definir para o governo federal e para as faculdades o quanto de dinheiro você precisa para pagar a faculdade. Tá? Eles pegam imposto de renda, então vamos dizer que uma faculdade custe $20.000 por ano, e eles entendem que aquela família consegue pagar $5.000. Então, a necessidade desse aluno é $15.000, tá? Então, faculdades que são o que eles chamam de need-based, eles vão olhar essa informação e vão fazer uma oferta financeira para a família. Né? Muitas vezes não dos 15, porque esse aluno já vai ter Bright Future, ele já vai ter o que a gente chama de Pell Grant, então eles vão compor tudo o que esse aluno vai receber em termos de ajudas da faculdade, do governo federal, do governo estadual e de bolsas privadas, tá? Então, dicas finais, sempre conferir os sites das faculdades, se o aluno for aceito, tá? Os alunos no senioria, eles sofrem de uma coisa que chama senioritis, ou seja, a inflamação do sênior, eles não aguentam mais ir para a faculdade, tá? E aí, eles muitas vezes têm uma tendência em deixar o rendimento cair. Então, não pode, porque se o aluno demonstrar uma queda muito profunda, a faculdade pode, inclusive, retirar a oferta dele de admissão. Caso a resposta seja deferred, deferido, o que significa? Que esse aluno foi tirado do pool do Early Action por alguma razão e ele vai ser analisado junto com os alunos do Regular Decision, tá? E geralmente eles querem ver alguma coisa a mais. Eles querem ver a nota do primeiro semestre, eles querem ver porque no Comunep você coloca se você ainda vai fazer outros testes de admissão, tipo SAT, SAT, CLT, e aí, caso você diga sim, eu tenho outro em dezembro, então eles podem deixar você no deferred e pedir quanto que você tirou nesse teste que você disse que você ia fazer em dezembro, tá? E aí, a última sugestão é
fazer essa aplicação para pelo menos uma universidade, né? Então, os meus alunos fazem para todas, tá? Inclusive, mesmo o prazo sendo 1º de novembro, vários deles já fizeram ontem mesmo para todas as, né, as que eles já estavam preparados, que precisavam exatamente das mesmas coisas, eles já fizeram ontem. Então, tem algumas faculdades que pedem redações separadas e específicas, então a gente vai finalizar essa semana e provavelmente até o dia 20, 22, a gente já deu entrada em todas. Agora, aqui eu queria falar uma coisa interessante, tá? Que eu acho que eu não falei no início, e, por exemplo, a Paula está no Brasil, né? Isso deveria ter dito no começo. Existe um entendimento de que você vai aplicar no final do senhoria. E, na realidade, o Early Action, como vocês estão vendo, é bem no começo do senhoria. Então, você usa as notas que você teve, todas as métricas, ela para no junioria, tá? Então, por isso que a gente fala que o sucesso no Early Action começa muito antes, tá? Eu costumo dizer que ele nasce quando a gente faz todo o planejamento durante o junioria. No verão, né, ele floresce, porque eu faço o que a gente chama de verão estratégico. Quem quiser saber mais disso, lá no nosso canal do YouTube, tem uma palestra que eu dei um pouco antes ou durante o verão, agora eu não me lembro, mas tem lá uma palestra chamada Verão Estratégico, e, e eu trabalho muito de perto com eles nesse período, tá? Por quê? Porque eu que trabalhei muito com eles, a gente está aqui, ó, o prazo é amanhã. É, você tem que ficar muito em cima, porque às vezes é um detalhe, uma revisão da redação, às vezes falta alguma informação do pai ou da mãe. Então, são coisas pequenas que às vezes bloqueiam esse processo, mas se você sabe, você conhece o aluno, né? E você vai acompanhando, vai fazendo as listas de faculdade, você vai tirando do caminho muitos dos entraves que não permitiriam que o aluno fizesse um early action, tá? Então, para quem não segue a gente nas redes sociais, sigam, eu falo muito desses temas, tá? Então, aqui está o nosso e-mail, nosso telefone, né? E eu vou parar de compartilhar para ver se tem perguntas no chat. Ou quem quiser também. Não, o pessoal está mudo. Ou eu falei muito rápido, ou todo mundo entendeu tudo. Galera, alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, acabei não Fala. colocando no chat. Não, tranquilo. No caso da minha menina, que provavelmente ela vai acabar cursando o ensino médio aqui no Brasil, ela poderia aplicar direto? Ela aplica direto como aluna internacional e as chances de aceitação dela muitas vezes são até maiores do que dos alunos daqui, porque ela vai concorrer numa outra categoria, né? Então é um processo parecido, mas separado, entendeu? Algumas Tá, coisas ela tem que fazer no Brasil, como os testes de admissão, tal, eles existem aí no Brasil, mas ela não entra nesse mesmo pool e ela não consegue fazer o early action. tá. Essa consultoria a gente contrataria quando ela tivesse no final do Aí eu acho que segundo essa ano? questão assim mais específica, eu prefiro que a gente converse depois, Tá, porque né, só para não ficar. Eu aham, tenho um aluno que eu começo, por exemplo, hoje eu recebi um pedido de uma mãe, a gente vai fazer uma consultoria de transição do elementary para o middle school, porque no middle school eu já posso começar a puxar matérias de high school, então a mãe quer que ela entenda a seriedade do que é o middle school, né? uhum, Aí eu tenho alunos que eu só escolho as matérias todo ano para eles, então tem vários pacotes, por isso que eu falei, a gente customiza tá, mesmo para necessidade, tá tá? bom, Ixi, tá eu vi bom. alguém escreveu aqui alguma coisa no chat, peraí.
Se você perdeu o Early Action, você tem a oportunidade de aplicar novamente em outra data. Exemplo, a UCF. Perdeu, deixa de ter... Não, você não deixa de ter chance de entrar nessa faculdade, tá? Faça o application, que às vezes eu vi na UCF, até uma aluna minha do ano passado, ela não, eles consideraram 1 ou 2 dias depois, eles meio que consideraram ainda, porque eles esperam, você logo depois do prazo, você tem do prazo do Early Action, você tem que criar algumas coisas, então você tem que mandar alguns documentos, né? Então, às vezes eles têm uma semaninha ali na sequência, tá? Caso você perca o Early Action, você entra em Regular Decision, tá? Então você não perde a chance. Então, você tem até, em algumas faculdades, até março para fazer o application. Respondeu, Carla? Tá. Mais alguma dúvida? Pode, quem quiser abrir o microfone, fique à vontade, senão... Eu falei que iria ser mesmo uma meia horinha de explicação, né? Porque realmente é uma coisa que eu quis só trazer o basicão para quem tem filho que está pensando no dia 1º de novembro, ainda dá tempo, mas vai ser meio que uma maratona. Apesar de que, galera, eu já vi a meninada às vezes está pronta, é a gente que não sabe que ela está pronta, tá? Então ela já fez o essay, uma professora já corrigiu. Adolescente às vezes não gosta de compartilhar coisas com os pais, né? Então, mas fiquem atentos, porque a atenção a detalhe é muito importante. E eu vejo muito é a rapidez que eles querem mexer no sistema, eles nem leem direito e acontece, Carla, acontece. Mas vocês acabam, a gente acaba sendo um segundo par de olhos quando eles sentam para fazer o application, para acalmá-los e ver, ó, tá faltando aqui, tá isso. Vamos revisar. Antes de você aplicar submit, tem lá review and submit. Aperta isso sem medo, não vai mandar, tá? Ele vai abrir um PDF onde você pode revisar, tá? E aí fica muito mais fácil revisar e ajudar se tiver alguma alteração a fazer, tá bom? Mônica, Então, uma oi, pergunta aqui. fala, Desculpa, eu João. cheguei um pouquinho atrasada e eu perdi o comecinho da Tá. chamada. Esse early action você faz no senior year ou você faz no junior year? Porque o Então, na junior year, verdade, quem está no junior year agora só tem nota do primeiro semestre, o primeiro quarter, né? exato, você faz no primeiro semestre do senhoria com todas as notas que você teve até o final do junioria. Ah, legal, entendi Por isso que agora. eu falo que o junioria é tão importante, porque na verdade ele é a cereja do bolo, né? Sim. Então, a gente se prepara durante o junioria para estar pronto agora no começo do... O Comonep abre dia 1º de agosto do Certo. ano do senhoria deles. Existem alunos mais agitadinhos, assim, que, tipo, na primeira, segunda semana já fizeram os applications, tá? Mas aí é outro perfil de aluno. Brasileiro, a gente gosta mais do momento, daquela coisa da emoção, né? Então, É verdade. né? Então, eu era advogada, então até meia-noite é hora do prazo, né? Mas eu não te, eu tento incutir nos meus alunos que essa não é a mentalidade correta, mas não adianta, né? Então, Obrigado, mas viu? João, a gente está gravando e vai estar disponível no YouTube, provavelmente em uns 2 dias que a gente coloca lá, tá? Só para ver se tem que tirar dar alguma editada e aí a gente coloca lá, tá? Obrigado, muito obrigado. Mais alguma coisa? Senão, eu vou agradecer novamente a presença de todos. Eu vou colocar aqui no site, no chat, o nosso Instagram, Concierge Services USA. E aí, quem não nos segue lá, por favor, nos siga para
para mais conteúdos dessa natureza, tá bom? Então, muito obrigada por tudo, uma boa noite. Para quem tem filho aplicando, que Deus os plante onde eles vão florescer, tá bom? Beijo, boa noite. Mônica, excelente. Você não vale, Excelente. Si. Você é minha Não, sócia. como mãe, eu falo excelente. Muito obrigada. Imagina, gente. É muito prazer. Vocês sabem que eu gosto, né, desse assunto e me empolgo, né? Então, mas obrigada, Si. Obrigada por todo mundo que assistiu. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.